Bem-vindos ao Fogo na Calcinha. Tá quente aí? Seja bem-vinda ou bem-vindo à temporada Sinto e Vou. Nesta temporada vamos conversar sobre temas relacionados a autoconhecimento, papéis da mulher, relacionamentos, sexualidade, maternidade, o espaço que ocupamos na família e no mundo e outras coisitas mais. Eu sou a Claudiane Teixeira, criadora do podcast Fogo na Calcinha, e estamos aqui, eu e Josi Borboleta, a minha convidada dessa temporada Sinto e Vou, conversando sobre algumas inquietações, incômodos, aquelas coisas que nos dão fogo na calcinha. Quer entender esse rolê? Assiste o episódio anterior. Quem você está agora? Lá a gente conversou um pouquinho sobre propósito, o que a gente já descobriu sobre a gente, o que a gente não descobriu, enfim. Conto também o porquê dessa temporada, né? Então, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir e eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já ouviu o episódio anterior e ainda não me contou o que você achou e o que te deu fogo na calcinha, por favor, me manda um sinal de fumaça. Me acha nas redes sociais, @clau_e_cia. Sei lá o que você faz, mas eu vou adorar saber o que te inquietou, tá bom? Nesse episódio, eu e a Josi conversamos sobre a temática Sou filha, logo existo, né? Como cada uma de nós reflete e entende a contribuição do lugar que a gente vem sobre quem nós somos, né? A nossa família de origem, os nossos avós, né? Como é que a gente organiza aí essa bagunça da grande família. Eu espero que esse episódio também faça sentido para você e contribua aí na sua jornada de autoconhecimento e aprofundamento de quem você está agora. Bora lá? Oi, gente, mais um episódio da nova temporada Fogo na Calcinha 2021. Estou aqui com a minha amiga e parceira aí dessa temporada, Josi Borboleta. Nesse episódio a gente vai ter a temática Sou filha, logo existo. Da onde a gente vem? Qual é a nossa história? Como que é a nossa grande família, né? Do que nós somos hoje tem relação com esse lugar da onde a gente veio. E aí, Josi, preparada para esse bate-papo da onde você veio? Preparadíssima! Preparadíssima? Então, bora lá, né? Tô aqui, menina. A gente começa esse episódio gravando e tô aqui conectada com os meus avós, né? Que nessa semana, enfim, fiz uma grande conexão com eles e aí estou aqui ainda maturando os pensamentos e os sentimentos para conversar sobre isso, né? Da onde a gente vem, eu super conectada com os meus avós, com essas lembranças gostosas que eu tenho deles, né? E, enfim, se você me permitir, eu queria começar contando as lembranças gostosas que eu tenho dos meus avós. Posso fazer isso? Claro! Por favor. Então, quando eu falo assim, né, enfim, sou mega família, gosto, né, bastante, assim, é um valor, né, para mim. E na minha infância, né, quando eu falo assim, da onde eu venho, né, eu penso muito nesse da onde eu venho, eu penso muito nos meus avós. Minha família, apesar de eu não ser mineira, eu nasci em São Paulo, a minha família é de Minas Gerais, tanto meu pai quanto a minha mãe é de lá, então vó, meus avós, meus tios, eu tenho família em Minas Gerais. E aí, na minha infância, né, os meus avós paternos vieram para São Paulo, né, naquele desejo, naquele sonho de tentar uma vida melhor, né? E os meus avós maternos não, eles ficaram em Minas. Meu avô materno, meu avô João já é falecido, e a minha avó Maria vai fazer agora, 10 de fevereiro, 90 anos, aquela maravilhosa. Que linda! Então, na minha infância, eu ia muito para Minas, né? Tipo, férias escolares, enfim. Que cidade de Minas? Então, menina, é uma cidade chamada Tarumirim, é um ovo a cidade. Ela fica mais ao norte de Minas Gerais, próxima de Governador Valadares, que eu acho que é a cidade mais conhecida. Então, assim, da onde eu venho é desse lugar, assim, né,
pé na terra, muita brincadeira, né? Muitos primos. Os meus avós, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são 14 irmãos. Nossa. Então, assim, eu tenho tio e primo virada no giraia. Então, na minha infância, né, quando eu ia para essas viagens, era sempre muito casa cheia, muito primo, muita brincadeira, muita briga, muita confusão, né? E essa brincadeira, essa casa cheia, essa conversar, né? Mineiro gosta de conversar, de contar história. Então, quando eu olho para quem eu sou agora, né, e das coisas que eu valorizo, eu vejo muito desse lugar que eu vim, né, dessa casa cheia, dessa casa muita comida. Meu avô João, ele gostava muito de dançar, então eu me lembro que a gente desde criança ele que me ensinou a dançar forró. Eu gosto bastante de dançar forró, aprendi com ele, né? Então, assim, essas lembranças gostosas, né, de onde eu vim e que eu vejo, assim, super presente nas coisas que eu valorizo hoje, sabe? Não tem como eu não valorizar as coisas que eu valorizo quando eu olho para essa família, para essa grande família que eu tenho. Então, esse lugar, assim, né, de viajar, de ir para a fazenda do meu avô, de ajudar a colher e tal, é muito dos meus avós maternos. A minha avó é viva, meu avô já é falecido. Os meus avós paternos, eles vieram para São Paulo, infelizmente faleceram mais jovens, então eu não tenho lembrança do meu avô paterno. Quando ele faleceu, eu tinha 2 anos, então eu não lembro. E a minha avó Lili, ela faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E ela, inclusive eu comentei no outro episódio que eu tinha muito medo de morrer e de não aproveitar a vida, tem relação com perder minha avó também muito cedo. Porque acho que minha avó faleceu com 54 ou 55 anos, e eu sempre falava, não, eu quero viver mais, a minha avó morreu muito nova. Então a minha avó foi uma perca para mim, né? Foi primeira pessoa importante que eu perdi, mas muito cuidadosa. Então, assim, engraçado isso, porque a minha avó Maria, que ainda está viva, ela é muito alegre, muito expansiva, sabe? Fala muito. A minha avó Lilia já é lembrança, assim, de uma mulher mais carinhosa, mais quieta, colocava mais no colo, comidinha gostosa, uma voz doce, sabe? Então mas também era uma confusão, porque são 14 irmãos também. Então, assim, aqui em São Paulo, todo domingo era tradição ir para casa dos meus avós, né? E aquela confusão também, muito tio, muito primo, todo mundo falando muito alto, assim, gritando. Então, hoje quando eu olho, né, eu gosto, né, tipo, na minha família, normalmente sou eu que agito as confraternizações, os almoços, eu gosto dessa muvuca. Então, esse lugar da onde eu vim, ele é muito especial para mim, porque eu tenho lembranças muito gostosas, sabe, Josi, desse tempo, assim, né? Começando lá atrás, falando de avós, que é o que eu tô super conectada nessa semana, assim. E até fiz um post, tem um tempo atrás, a minha avó Lilia, que já é falecida, ela tinha um jardim. Eu tenho uma puta lembrança gostosa de tá ali com ela, Catatal, ela cuidando do jardim e eu perto dela. Depois que ela faleceu, enfim, essa casa foi vendida, esse jardim deixou de existir, mas as minhas tias, elas pegaram uma planta do jardim. E essa planta, ela tem até hoje, assim, alguns tios, Olha, alguns irmãos do meu pai têm, inclusive na casa dos meus pais tem, porque eles dividiram essa muda e quem cuidou tem essa muda até hoje, que que é da lindo. minha avó. E aí, como eu tenho essa lembrança super gostosa e venho nesse processo de muito, né, conexão da onde eu venho, com essa ancestralidade e tudo mais, eu pedi para minha mãe uma muda. Então, eu tenho na minha casa agora Ah, que legal. uma muda, uma planta da minha avó. E quero muito que ela dê flor, né? Porque eu estou nessa de cuidar de planta.
E eu sempre escolho as plantas que dão flor, mas por enquanto eu não tive sucesso. Mas isso é muito simbólico, né? Sim. É um processo, vai regando, vai Não, cuidando, vai conversando com as plantinhas, que na hora certa a flor nasce. então, assim, né, quis começar esse episódio porque essa é uma história que eu gosto bastante, ela está muito forte em mim nessa última semana, e ainda também com essa chegada, né? Essa planta da minha avó está comigo, deve ter um mês, mais ou menos. Não tem muito tempo Bacana. que a minha mãe me trouxe. Então, ela tá lá, né? Então, eu vim desse lugar, Josi, muito tio. Então, assim, eu tenho 24 tios, então cada um casou, são 48 tios, e, em média, cada um desses casais tiveram 3 filhos, então Nossa diminui a Senhora, conta. que família grande. Que A família. minha família não é tão grande assim, não. É, bom, não sei se dá para perceber pelo meu sotaque, né? Mas eu sou do Rio de Janeiro, Carioca. minha família é do Rio de Janeiro, tanto meus pais como meus avós, tanto paternos como maternos, são do Rio de Janeiro. Na verdade, meu avô materno, ele veio de São Francisco do Sul, né? Era marinheiro e conheceu minha avó e se casaram. Tiveram 2 filhos, eu não conheci. Ele faleceu, é, acho que antes da minha mãe casar, se eu não me engano, mas eu então não conheci. E também minha avó se separou quando minha mãe tinha 4 anos. Então eu tenho foto, né? Minha mãe tem bastante lembrança dele, né? Sentiu bastante quando eles se separaram, né? Porque ele mudou de cidade, então também acabou não tendo mais contato. E ela era muito apegada a ele, né? Então meu avô paterno eu não tenho. E a minha avó, né, materna, é viva, também tem 90 anos, completou ano passado. Uma mulher guerreira, né, muito guerreira, muito guerreira. Foi órfã de mãe também. Então eu não, inclusive assim isso é uma das minhas buscas também no feminino era conseguir rastrear na minha árvore, né, genealógica, quem foram as mulheres, né, que vieram antes de mim. Sim. E aí as minhas 2 avós, tanto por parte de pai como de mãe, ficaram órfãs de mãe. Então a gente não tem muita informação, né, para poder, pelo menos nesse plano físico, né, poder compartilhar. Sim. Mas a minha avó, ela casou 3 vezes, ela teve 3 maridos. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, Adorei a sua né? avó! Super independente, né? Costurava para fora, vendia bolo, né? Então, e tá aí firme e forte até hoje, mora com meu pai e com minha mãe, né? Depois que o terceiro marido dela faleceu, aí ela acabou indo morar com meus pais, meio a contragosto, porque ela é super independente, ela preferia ficar sozinha, né? Mas não ia ser Ô, muito bom. Josi, e eu imagino como é que foi para sua avó se divorciar, né? Então, não foi Porque muito fácil, não. Ela é de 1930, minha avó, né? exatamente, porque assim, já me divorciei 2 vezes, e, enfim, a gente, né, tem as questões, mas imagina, sei lá, 50 anos atrás, o que era uma mulher divorciada. Curiosa para conversar com É. sua avó. Eu não sei se é sorte ou se é azar, né? Eu não vou dizer que é sorte, né? Porque, que nem eu já falei no outro episódio, né? Eu sou meio contra dessa questão da mulher ser preparada para casar com o homem, né? Então, assim, eu vou poupar o que eu acho sobre isso. Mas ela engatou em um, sabe assim, foi engatando, tipo, não deu muito espaço para ela poder ficar sozinha. Então, assim, não sei se isso é sorte ou é azar, mas ok. Sim, sim, Mas ela acabou tendo 3 maridos assim, um seguidinho do outro. Tipo, um saía, daqui a pouco o outro já estava ali, entendeu? sim. E ela não ficou muito sozinha, não. Uhum. E por parte de pai, né, meus avós paternos, o meu avô Manuel, ele faleceu quando eu tinha 10 anos.
Ele morreu de infarto, então foi bem para a gente, assim, foi eu que sou a filha mais velha dos meus pais, né? Para mim foi bem sofrido, para minhas irmãs também, porque é um aninho de diferença só. Eu tenho duas irmãs e ele era muito ativo, porque ele já tinha se aposentado e ele que ficava muito com a gente, né? Ele tinha participado do Exército, né? Acho que era do Exército. Então, no Rio tem os monumentos dos pracinhas, ele gostava de levar a gente para lá, contar as histórias dele, né? Ele não foi para a guerra, ele foi convocado, mas ele tomou purgante no dia de Mentira, ele pesar. fez isso? Ele está abaixo do peso para não ser convocado, foi para a guerra. Ai, que legal! Ai, ai. E aí, Olha né? aí. É muito interessante isso. Minha avó Lígia, né? Ela era dirigente num centro espírita lá no centro do Rio de Janeiro, uma mulher assim com uma conduta moral e ética muito firme, também costurava para fora, né? Minhas duas avós costuravam. Então, assim, minha avó faleceu tem mais ou menos uns 6 anos, mas também já estava, né, com 89 anos, mais ou menos. Então, eu tive a felicidade, né, de ter minhas duas avós aí bem presentes na minha vida, né? Inclusive, a minha avó Lígia foi uma das pessoas que, apesar de eu ter uma base católica, meus dois pais são católicos, mas desde pequena eu ia para o centro espírita ajudar minha avó, eu ia muito no centro espírita ajudar na separação dos alimentos, né? Então, essa base do kardecismo, né, da caridade, do serviço, veio muito da minha avó, né? E aí, assim, enquanto eu fiquei na casa dos meus pais, até os 17 anos, eu segui a religião católica, né? Ia para a igreja, porque meus pais sempre foram muito ativos, minha família é muito voltada para essa questão da caridade, né? Então, era Rotary, né? Então, Rotary, igreja, né? Então, sempre essa questão do servir ao próximo. Então, isso para mim é um dos maiores legados que por um tempo a gente acaba assim, não sei se na infância, na adolescência, às vezes a gente tem eu até tinha às vezes uma certa raiva por conta de, peraí, sempre para o outro e para a gente, né? Mas assim, depois que eu amadureci, depois que eu fui mãe, eu comecei a entender qual é o valor real, né? De se colocar serviço e de você se dedicar também. Nem sempre a gente valoriza esse lugar da onde a gente veio, né, Josi? A gente olha agora e reconhece e vê, mas na época eu achava uma confusão, era uma brigaiada, aqueles tios falando alto. Às vezes eu queria viajar para outros lugares e minha mãe sempre queria ir para casa dos meus avós, tal. Então, assim, na época nem curtia, mas também tinha as nossas queixas. Depois que a gente vai amadurecendo, que a gente vai entendendo o todo, né, disso. E aí, assim, por parte de pai, eu tenho mais um tio, né? Que é meu tio Carlinhos, que é casado com a minha tia Hilda e tem 2 filhos. E por parte da minha mãe, ela tem um irmão que já faleceu, meu tio faleceu, não teve filhos, ele casou, mas não teve filhos. Logo que ele casou, ele teve um AVC, e aí, depois de 10 anos, teve outro fulminante e faleceu. Nossa. Então, assim, a família é pequena, assim, né? Não é perto da sua. Mas aí tem os primos, tem os tios, e a gente tem muitos amigos que são como se fossem irmãos, por tudo, por ser, né, dos ambientes que a gente frequenta, acaba fazendo laços, né, verdadeiros, né? Então eu admiro muito meus pais por conta disso, né? Eles conseguem ter amigos que são realmente como se fossem irmãos. Legal. E a gente já passou por várias situações assim difíceis, né? Meu pai perdeu uma firma que ele teve uma firma, meu pai arquiteto, ele perdeu, e aí a gente passou por momentos muito difíceis, foi antes de eu sair de casa, eu estava com 15 para 16 anos quando isso aconteceu, até foi uma das motivações
que eu acabei saindo de casa, vindo para São Paulo, né? E buscando uma independência para não ser mais um peso para ele, também de alguma maneira conseguir ajudar, né? Mas assim, a minha família é uma família muito mista, né? Porque ela é uma base que vem de uma origem indígena, europeia e afrodescendente. Então, é uma família muito miscigenada, com várias culturas diferentes, né? E é muito interessante, né? Toda essa diversidade cultural e todos os desafios que a gente tem na convivência, né? Com essas culturas. Então, assim, eu sou muito grata, eu amo minha família. Não é fácil, não é fácil, ainda mais depois que você sai e você muda e você vem para uma outra cidade com uma cultura diferente, né? Então, assim, eu amo o Rio de Janeiro, mas, por exemplo, eu não sei se conseguiria voltar a morar no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu faço questão de estar sempre lá, indo visitar, mas é visitar, sabe, assim? E assim, tem uma coisa, né, te ouvindo, eu vou fazendo outras conexões daqui, né, e é engraçado. A minha família, por exemplo, indígenas e portugueses, né, é a origem. A minha avó materna, a minha avó Maria, que ainda é viva, a mãe dela era uma índia. E só que morreu muito nova, ela foi, inclusive, né, meu bisavô casou com uma outra mulher, tal, e ela, né, foi criada por uma madrasta. E, e é bacana porque você, né, essa questão do cultivo, da agricultura, isso na minha família materna, isso é muito presente, né? E aí essas mudanças que vão acontecendo, porque os meus avós paternos, quando eles vêm para São Paulo, né? E assim, tanto que minha mãe ficou lá, depois meus pais namoravam, aí que minha mãe veio, casaram, enfim. Aí que eu nasci, né? Nesse rolê todo aí. Mas aí você fica olhando, né? Conectando com aquilo que a gente tinha falado, de olhar para isso e ser grata, agradecer esse lugar da onde eu vim, mas também daquilo que a gente olha para a nossa família e de que, olha, isso aqui é dessa forma, mas quando você sai de casa, eu acho que a gente sai, tanto eu quanto você saímos de casa cedo, né? Por motivos diferentes, mas saímos de casa cedo. Eu também saí de casa, da casa dos meus pais com 17 anos, enfim, estava grávida, casei e tal. E aí você vai construindo outras coisas, você vai construindo outra família, né, Josi? Vai escolhendo outras coisas, porque aí você tem um companheiro também que vem de uma outra história, né? Que traz a história dele, e aí da história dele e da sua, você vai construindo outras coisas. E aí, às vezes, quando a gente volta para esse lugar, a gente fala, vou visitar, mas voltar não volto, né? Voltar não Sim. volto, não, porque as coisas já são diferentes. A gente honra e valoriza, mas a gente descobre que existem outras formas. A gente vai amadurecendo e vai vendo que a gente também vai construindo a nossa família, né? O nosso jeito de ser família também, né? E aí algumas coisas vão ficando para trás, mas outras vão sendo preservadas, né? Isso que é o gostoso de evoluir, né? Sim, com certeza, né? E é interessante porque em tudo que a gente tem estudado também, né, do curso, dos agentes transformacionais, né, a nossa ancestralidade impacta muito, né? Tipo, quem veio antes da gente, que abriu esse caminho, muitas vezes a gente nem conviveu com esses antepassados, mas a gente carrega muitos hábitos, muitos costumes, né? Muitas falas, trejeitos, né? Sim. Sem nem ter consciência. Não, vem no DNA, né? Vem no DNA. Ô, Josi, e como é para você, né? Você já é casada, tem um filho, tal, saiu de casa aos 17 anos, tal. E a gente está falando aqui dessa dinâmica, né, de família, e tem a questão do ocupar o seu espaço, né? Ocupar o seu espaço. Eu tenho uma questão com espaço, né? De ser a mais velha, de ser a filha mais velha. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar um pouquinho.
Mas o quanto que isso foi super significativo também no meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Entender o meu espaço dentro dessa família de origem, ocupar esse espaço, né, esse lugar de filha, para depois entender como algumas coisas também aconteciam na minha vida. Como que é para você isso, né? Ocupar o seu espaço. Não sei, acho que você é filha mais velha também, né? Sim. Então, para mim, esse ocupar o espaço, por muito tempo, foi de uma maneira inconsciente. Porque eu acho que muitas vezes esse meu lado da independência, de uma certa maneira, me colocava em um lugar não de filha, mas como se eu fosse parceira dos meus pais. Ou queria ser a mãe dos meus pais, né? Então, é emaranhado, né? Que fala na Constituição. Então, essa questão, né, do salvador da pátria, do triângulo lá da culpa, quando eu comecei a estudar e entender, eu falei, gente, eu fui muito salvadora da pátria, muito, né? E também fui muito perseguidora, assim, às vezes, das minhas irmãs, sabe? No sentido de cobrar uma determinada postura, né? De não entender que, na verdade, os pais realmente que precisam doar, né? E o filho ele recebe dos pais, não é os filhos que devem, né? Fazer o movimento contrário. Então, assim, depois que eu fui amadurecendo, eu não entendia isso. Eu achava que se meu pai e minha mãe não estavam com condições de ajudar, a gente tinha a responsabilidade de manter eles sim. Né? Então, para mim, isso foi assim meio um balde de água fria no sentido, para de querer ser a salvadora, se coloque no seu lugar, porque esse não é o seu lugar, esse é o lugar do seu pai e da sua mãe. E isso é uma questão que eles que têm que resolver. Não é você que tem que querer ensinar a eles a resolver essa questão. Então, eu acho que eu tinha uma postura bem... Tinha, nem sei se eu posso falar tinha, né? Porque eu acho que eu ainda estou aprendendo. Às vezes, eu ainda me coloco muito numa posição que, às vezes, eu acho que, de repente, até meio prepotente, né? Tipo, de achar que sabe o que é melhor para eles, né? Porque, assim, o que eu ia compartilhar contigo nesse ponto que você está trazendo, porque isso também, né, esbarrou em mim, filha mais velha, saí de casa cedo, tive que correr atrás da vida, enfim. E aí, em alguns momentos, para mim, tem similaridades e tem diferenças. Porque para mim foi no sentido de achar uma prepotência, né, mesmo de achar que eu me bastava. Então, assim, eu sei tudo, eu preciso dar conta, eu preciso fazer, e receber os cuidados dos pais é importante, né? Então, muitas vezes eu ficava assim, os meus pais, apesar, né, sair de casa nova não significa que dá conta da vida, né? Vamos combinar isso. Exatamente. E aí eu negava essa ajuda, sabe, Josi? Eu negava. Eu falava, não preciso, não quero, eu tenho que me virar. De um lado, isso fez com que eu amadurecesse muito rápido. De outro, quando eu me toquei, quando eu me dei conta, né, esse balde de água fria que você está falando, eu falei, nossa, poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse aceitado a ajuda dos meus pais. Eles têm para me dar, né? Eu não preciso ser orgulhosa. E não estou falando de ajuda só material, né, Josi? Estou falando da ajuda emocional, do aconchego, né, de pai e mãe, assim, do cuidado. E aí, em algum momento, também de achar de negar, sabe? De falar, não, eu sei mais, não, eu sou mais que os meus pais, sabe? E essa soberba, esse lugar, ele é ruim, porque aí você fala assim, porque os meus pais são tradicionais, a minha família é muito tradicional, né, ficar grávida adolescente, casar grávida, me divorciar.
Isso é romper alguns padrões, né? Daquela família onde todo mundo é casado, né? Eu acho que eu fui a primeira prima que casou grávida, sabe? Essas coisas que você vai rompendo. E aí negando, né? E eu entendi que isso foi um grande, se tornou, na verdade, um grande peso para mim, que eu poderia ter essa força de pai e mãe, né? E à medida que aí na vida eu fui me permitindo receber essa força de pai dos meus pais, a jornada ficou muito mais fluida, a jornada ficou muito mais leve. Não só reconhecer a força deles, porque eles, né, me deram a vida, né? Se não fosse paizinho e mãezinha, não estaríamos aqui tendo essa conversa, né? Com certeza. Mas aí reconhecer essa força e receber esse cuidado, para mim foi o que me ajudou muito na minha jornada, sabe? Abrir espaço para Eu, receber isso. eu ainda estou num processo de elaboração. Eu ainda não consegui virar totalmente a chave. É como se, assim, não sei, é como se eu ainda enxergasse minha mãe meio no jardim de infância, sabe assim? É meio desafiador, assim. Eu amo a minha mãe, assim, ela é uma mulher maravilhosa, mas do ponto de vista, assim, emocional, eu sinto que ela não supriu as necessidades dela. E aí, como que ela vai dar se ela não recebeu? É como se eu sei que pela sabedoria dela, ela vai dar o melhor para ela, mas sabe como se de alguma maneira não bastasse, não fosse suficiente, Mas não é suficiente entendeu? para quem, né, Então, cara pálida? para mim, não é suficiente para mim, entendeu? É meio doido isso, assim, sabe? Então, assim, eu sei na teoria, mas na prática eu ainda não consegui virar essa chave. E para o meu pai, eu sempre tive mais facilidade de conversar com ele tudo, mas agora ele está no momento que ele está envelhecendo, ele está mais impaciente, está com mais dificuldade de aceitar algumas coisas, e ele fica num ciclo recorrente, e eu também estou sem paciência também, tipo assim, bom, se ele quer ficar nesse ciclo, deixa ele ficar, sabe? Uhum. Quem sou eu também para achar que sei mais que ele e que o que eu tenho o que eu vou falar é para ele fazer, ele tem que ver o que ele quer, né? Então, é muito desafiador para mim isso ainda, sabe? Muito, Eu muito. tenho os meus desafios, mas não é um grande tema mais para mim, assim, sabe? Eu acho que eu já tenho conseguido, na verdade, né? Porque eu acho que isso também é idas e vindas, né? Tem horas que fica mais fácil, tem horas que fica mais difícil, mas eu tenho tido mais clareza, assim, do lugar que eu ocupo, de receber essa força, de aceitar as escolhas que eles fazem e de entender que aquilo eles estão escolhendo de acordo com a necessidade deles, de acordo com os valores deles, e o que eu escolho é um pouquinho do que vem deles, porque, né, tem coisas deles em mim, mas eu escolho também outras possibilidades, eu posso ampliar, eu posso fazer diferente. Então eu tenho conseguido, assim, e não é também coisa que faz muito tempo, não, viu? Tipo, acho que uns 2 anos, o ano passado foi um ano de de muito aprendizado nesse quesito, sabe? Então, aceitar como as coisas são, né? De vez em quando a gente tem pontos de vistas totalmente diferentes e a gente conversa, eu converso muito com os meus pais e a gente conversa sobre isso. Tem horas que eu excedo, vou no limite, tem hora que, né, a gente, peraí, eu entendo vocês, mas eu não penso assim, eu não vou escolher assim. Mas é sempre, eu acho que com pai e mãe, eu acho que é sempre um tema que dá fogo na calcinha, entendeu? É, Sempre, é. sempre vai dar. Eu acho que eu ainda não, eu não sei. Eu honro, agradeço, né,
mas ainda tem alguma coisinha, tipo assim, tem caroço nesse angu? Tem alguma coisinha que eu ainda não consegui digerir para virar essa chave, entendeu? Sim, E aí conseguir realmente receber a força plenamente, sabe? sim. Acho que tem alguma coisa aí que eu ainda não tô, eu acho que eu ainda não estou ocupando o lugar que eu deveria ocupar, sabe? Uhum, Eu posso, pode ser que eu esteja no caminho. sim. Eu acredito que assim, com relação à minha família, eu consegui, porque antes eu também não estava numa posição adequada com relação ao meu marido, que né, a gente tem que ser par, e às vezes a gente quer ser mãe também, né? E não dá Não, certo. tá Ou certo. a gente deixa que o filho queira assumir o lugar de pai e mãe, né? Tipo assim, o filho quer mandar na casa, né? Aham. Então, nesse aspecto, eu acho que eu estou um pouquinho melhor, mas eu não vou ainda bater palminha, porque senão eu posso cair do caminhão, né? Não tá dando para ser a mão, tipo andando de bicicleta, né? Ainda não dá para ser a mão, não. Não. Eu acho que ocupar o lugar, para mim, assim, inclusive até no curso de agentes transformacionais, foi a minha sacada maior. Eu preciso ocupar o meu lugar no mundo, né? A partir do momento que eu ocupar o meu lugar, todas as outras pecinhas vão se reorganizar, né? E tudo vai fluir. Mas eu ainda não sei direito, acho que ainda falta alguma coisa para eu conseguir me apropriar desse lugar, sabe? Sim. Já despertou a necessidade, Uhum, mas eu ainda não me sinto ainda que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Eu acho que eu estou no caminho. uhum. E eu também, para mim, assim, eu vejo como natural porque é um aprofundar, né, Josi? É você, poxa, vi isso daqui, né? No meu caso, é, saquei que eu estava trabalhando muito numa expectativa, então, assim, eu preciso aceitar, eu não mudo os meus pais, né? Na verdade, eu não mudo ninguém, quem dirá os meus pais, né? E aceitar isso e lidar, né, com o que faz sentido para mim, mas eu acho que é um eterno aprofundar, né? Eu acho que à medida que a gente vai olhando, a gente vai vendo coisas que a gente não via antes. E uma outra coisa que eu vi, que me deu um insight agora, e que eu acho que a gente podia falar um pouquinho, que é assim, ocupar o meu espaço e saber reconhecer dessas falas, né, que às vezes me bloqueiam para ocupar o meu espaço, o que são o que é meu e o que vem, né, de algum lugar que não tem relação comigo. E que às vezes por esse viés da ancestralidade, né, de tanta coisa que a gente fala que desse inconsciente coletivo, que às vezes eu estou escolhendo e que não tem nada a ver, eu estou fazendo sem a menor consciência daquilo. Então eu acho que ocupar o espaço tem relação com essa dinâmica, né, do meu lugar na família, do meu lugar no mundo e de saber silenciar as vozes que não faz mais sentido e ficar com aquelas vozes que faz sentido para o meu momento, né? É. Silêncio. Esse episódio está muito reflexivo, ele está muito Tá profundo. muito. Nossa, eu não eu sabia que você me surpreendeu. Eu não imaginei que ia ser desse jeito. Ah, minha filha, mas nada nessa vida a gente pode imaginar. Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui, que Ah, aconteceu também? Ano passado, eu estava numa busca muito grande, que eu já até comentei aqui no início, sobre essa questão de tentar conectar a informação das minhas avós, né? De conseguir, de alguma maneira, ter essas informações. E aí, eu propus para minha família, para a gente começar a fazer uma meditação em conjunto. A hum, gente fez a meditação lá do Deepak Chopra, e foi muito bacana, só eu, minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs. Terminamos essa meditação, aí eu sugeri para a gente fazer um encontro semanal, e onde a gente tivesse um alinhamento de energético mesmo, assim, fazendo um evangelho no lar, alguma coisa assim, uhum. e também a construção da nossa árvore genealógica. E foi muito interessante, durou por um tempo, até que a gente chegou numa questão que eu acho que aí o negócio começou a desandar, e acabou que cada um foi para um lado e meio morreu
Meu morreu, a gente não conseguiu retomar ainda, porque aí veio o final do ano, né? E tudo mais, aí cada um tem seus afazeres, férias e tudo mais, e não conseguimos retomar. Mas uma coisa ficou. E aí, agora que você me fez refletir, foi muito simbólica, que foi o relacionamento com as minhas irmãs. Então, eu só tenho irmãs mulheres, e como eu disse no outro episódio, né? Eu tinha muita dificuldade de lidar com o feminino. Uhum. E eu achava que, né, que menina era mimimi, parará, parará, e isso, de uma certa maneira, refletia na relação com as minhas irmãs. Até nessa questão também do feminino, da sexualidade, né? Relacionamento com o namorado e tudo mais. Então, eu me afastei um pouco das minhas irmãs. É tipo como se fosse eu e elas dentro da minha infância, e a gente não conseguia muito ter assunto, né? Tirando a fase da infância, né, que a gente brincava, mas assim, depois que foi crescendo e tudo mais, antes de eu sair de casa, porque aí com 17 eu saí, mas a gente não tinha muita afinidade. E depois desse movimento, o que aconteceu? Minha irmã caçula começou a fazer aula de capoeira comigo, e a minha irmã do meio, que é personal trainer, eu comecei a fazer atividade com ela de personal. Ou seja, toda essa movimentação serviu para eu conseguir reconectar com as minhas irmãs, Sim. que, de uma certa maneira, simbolicamente, trazem o feminino para mim. Não vieram, elas vieram depois de mim, não vieram antes, né? Sim. Mas agora você falando isso, tipo assim, foi o grande presente. Tipo, a minha tentativa foi de acessar para a cadeia passada, né? Mas eu consegui me conectar com a cadeia futura. Legal. Não, e assim, aqui nem vai dar tempo de falar, mas eu também eu compartilho isso no livro também, porque eu falo sobre essa questão do significado para mim de ser a irmã mais velha, e que no final eu não sou a irmã mais velha, né? A minha mãe ficou grávida e perdeu esse bebê, e aí depois eu descobri que, né, que na questão da constelação esse bebê ele é incluído, né, e não excluído, e eu confesso Então que eu também não sou, porque minha mãe também perdeu o primeiro. E eu confesso que isso foi libertador, porque ser irmã mais velha sempre pesou muito. Então, no dia que eu descobri né, na constelação sistêmica é importante incluí-lo, para mim foi libertador. Eu falei, obrigada, eu não sou a mais velha. Então, assim, tirou um peso, né, agradeci. Mas na dinâmica com os meus irmãos, né, porque aí isso foi uma organização, né, recente, inclusive, mas na dinâmica com os meus irmãos também, assim, foi muita coisa, teve um significado na infância, na minha relação com meu irmão e com a minha irmã, e algumas coisas, assim, muito fortificadas na fase adulta, sabe, Josi? Muito, assim, ser a mais velha e ter que cuidar e ser cuidada, e esse vínculo, essa coisa gostosa dessa relação, enfim, bem bacana, mas nem vou entrar aqui, porque senão a gente vai estender. Mas eu também conto no livro um pouco dessas histórias. E eu acho que para fechar, assim, o que eu quero, né, falar, tipo, compartilhar contigo e compartilhar também para quem ouviu aí esse episódio, né, que eu acho que para mim sou filha, logo eu existo. Então, ocupar esse lugar de filha foi muito significativo para mim, né? Reconhecer a força dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, escolher o que deles eu fico comigo e dizer isso não faz sentido, que tal ser dessa forma, e poder ampliar. Isso me ajudou bastante nessa jornada, sabe, do meu processo de transformação, que não terminou, né? A gente só vai terminar dependendo, né, das crenças quando eu morrer. Mas dependendo não termina, né, Josi? Você já acredita em outra coisa. Então, eu vejo que ocupar o espaço na nossa família, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, nos ajuda a ocupar o nosso espaço no mundo,
sabe? Como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa, namorada. Organizar esses papéis é fundamental. Que chapéuzinho que eu tenho em cada lugar, né? A gente vai ter um episódio para falar de relacionamento. Você comentou aqui, né? Você estava querendo ser maior que o meu marido. Você não é maior que seu marido, não vai dar certo isso, né? Então, a gente ocupar o espaço que nos cabe em cada lugar ajuda bastante. Evita o fogo não, na com calcinha certeza. de estresse. Exatamente, Não, gente, eu vou sair daqui reflexiva. Estou aqui com... Coloquei pulga atrás da orelha da Josi. Nossa Senhora, Tá com fogo na mexida. calcinha, tá com fogo na calcinha. Mexida. Literalmente. Fui pega na curva. Tá vendo? É só um bate-papo. Levei rasteira. Ai, para essa besta. Maravilhosa. Gratidão por essa conversa. Eu espero que o que causou aí se acomode, te traga o necessário para você continuar com a sua transformação, aprofundando o seu autoconhecimento. E é isso, né, gente? Que lugar que se ocupa no mundo, né? Eu acho que vamos deixar essa reflexão para esse episódio e vamos acomodar as nossas inquietações, porque tem mais episódio para a gente, né, maravilhosa? Eba! Vou dar a volta ao mundo, hein? Espera aí, hein? Opa! Demorou, lindona. Obrigada por esse episódio, viu? Um beijo grande. Beijo. Oi, pessoa maravilhosa, tudo bem? Josi tá bem, tá? Depois das inquietações aí do finalzinho do episódio, ela tá bem. Fiquem tranquilos, tranquilas aí. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, que algo tenha se conectado aí com a sua história, seja ela como for, seja ela qual for. Que bom que você tá aqui, independente do lugar da onde você veio. E você já não é mais uma criancinha, né? É uma pessoa grandinha, que já pode cuidar de você mesma, né? Ou mesmo, e organizar isso tudo da melhor forma. Bom, próximo episódio, eu e Josi vamos conversar sobre a nossa energia. Como é que a gente cuida da gente? Como é que a gente equilibra, né, as nossas necessidades para estar bem com a gente mesma, para ter bem-estar. Você brilha, eu brilho, nós brilhamos. Essa é a temática do próximo episódio.